Olá pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 4, certo? Na aula passada, na aula de número 3, nós vimos sobre os triângulos, tá? Então a gente trabalhou os casos de semelhança de triângulos e vimos algumas propriedades do triângulo equilátero e do triângulo isósceles, tá? Vimos que os triângulos equiláteros são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida e também que os ângulos internos de um triângulo, certo? Equilátero serão sempre 60 graus. Vimos no isósceles que são aqueles que possuem dois lados com a mesma medida e um lado com medida diferente e dois ângulos sempre vão ser iguais, porque os lados têm dois lados com a mesma medida, tá certo? Nós falamos que é a medida da base, né? Mas pode ser que a base esteja aqui e os ângulos iguais estejam um embaixo e um em cima, tá certo? Então, nós temos que observar, que analisar. E vimos também os casos de congruência, né? Lado, lado e lado, lado, ângulo e lado, ângulo, lado e ângulo, tá certo? A gente trabalhou, então, esses casos de congruência, não é isso? Na aula 3, tá? Nesta aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar com os quadriláteros, tá? Também espero que vocês tenham feito a atividade, não é isso? Relacionada à aula 3 que eu passei, tá certo? E agora, então, vamos para os quadriláteros. O que é um quadrilátero? Quadrilátero, ele também faz parte, né, da nossa geometria e ele fala quadri de quatro, certo? Látero de lados. Então, são polígonos, figuras geométricas fechadas, não vazadas, certo? Formadas por segmentos de retas que não se cruzam e são formadas por quatro lados. Então, quadriláteros, certo? Seriam todas as figuras geométricas planas que possuem quatro lados, tá? Então, figuras que possuem quatro lados, ok? Primeira característica do quadrilátero, tá? Ele tem que ter quatro lados, tá? Ele pode ser regular ou irregular. O que é um polígono regular? O que é um quadrilátero regular? Aquele quadrilátero que ele é perfeito, ou seja, todos os lados com a mesma medida, tá certo? Então, nós podemos ter os quadriláteros regulares, mas também nós temos os quadriláteros irregulares, aqueles que têm medidas diferentes, tá? Medidas de lados diferentes, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos que entender aqui? Na página de vocês, na página 44 e na página 45 da apostila, vocês podem abrir lá para acompanhar, vocês vão estar acompanhando e observando o que eu vou estar falando aqui. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus. A soma, a adição dos ângulos, quando eu junto os ângulos internos, ângulos que estão dentro, tá certo? O que são os ângulos, tá? Isso faz parte dos elementos. Então eu vou escrever aqui para vocês, ó, os elementos dos quadriláteros. Quais são os elementos? Lados, ângulos, vértices. Na verdade, isso aqui são os elementos, tá? De qualquer polígono, tá? De qualquer polígono, qualquer figura geométrica plana, tá certo? Nós vamos ter lados, ângulos e vértices, tá? Vamos identificar o que são isso aqui, tá certo? Então aqui eu coloquei para vocês assim, ó. Isso aqui é um quadrado, certo? Especificamente, né? Um quadrado, porque todos os lados têm a mesma medida. Este aqui é um retângulo, certo? Por que ele é um retângulo? Porque ele é um quadrilátero que possui dois lados, tá? Comprimento de mesma medida, tá? E altura de mesma medida também, tá certo? Então aqui nós temos dois quadriláteros diferentes, tá certo? Mas que possuem características semelhantes, tá? Não vou dizer iguais, tá? Tem algumas que são iguais, outras que são semelhantes, parecidas, tá? A parecida dessa, a semelhante dessa, é que eles possuem quatro lados, tá? E a igual é que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é igual a 360 graus, tá? Mas eles possuem os elementos. Olha só, lado. O que é o lado?
Lado, lembrando vocês, é o segmento de reta que forma a figura. Então aqui eu tenho para vocês, olha, vou colocar o AB, certo? O ponto que vai de A até B é chamado de segmento de reta, tá certo? Então quer dizer que aquele primeiro ele tem o lado AB, que eu coloco o travessão em cima, tá? Para representar o segmento. Ponto de início, ponto de fim. Começa em A, termina em B para formar o lado do quadrilátero, tá certo? Depois, de B até C, então eu tenho um outro lado, certo? De B até C com um travessão em cima. Começa em B, termina em C. Esse travessão em cima significa um segmento de reta, tá? Depois, de C até D, forma um outro segmento, um outro lado. Então, CD é um outro lado, tá? E depois eu tenho o DA ou AD, tanto faz, certo? Vou colocar o DA, mas se quiser colocar o AD também, por uma questão de organização da ordem alfabética, né? Fica tranquilo, tá? Então quer dizer que os elementos, os lados são AB, BC, CD e DA. Eles formam 4 lados, então é um quadrilátero, tá certo? Agora, os ângulos. O que são os ângulos que nós já aprendemos nos anos anteriores? É quando eu tenho 2 segmentos de retas que se cruzam, certo? Em um ponto comum a eles, tá certo? E a parte interna ou externa forma os ângulos. Então aqui, ó, quando eu tenho A, B e de B em C, são 2 segmentos de reta que se ligam num ponto, tá certo? Este ponto que eles se cruzam, que eles se ligam, entendeu? Que eles se unem, é chamado de vértice, tá? Então, neste quadrilátero, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B, o vértice C e o vértice D, tá certo? Ó, por quê? A B ligou em BC, o ponto em comum B é um vértice, tá? BC ligou-se em CD, o ponto comum C é um vértice, tá? O DA ligou com AB, o ponto comum A é um vértice. Então aqui nós temos os vértices, que são pontos comuns que ligam 2 segmentos de reta, tá certo? Agora, voltando a falar dos ângulos. Ângulo, então, é a região, certo? Que contempla, tá? Este pedaço aqui, ó, interno da junção dos 2 segmentos de reta. Então, como que eu represento isso aqui? De vértice a vértice, indicando em qual vértice encontram-se os ângulos. Então, olha só, eu tenho DAB com um ângulo em A. Então, eu venho aqui e escrevo, ó, DAB e coloco o chapéuzinho para indicar o ângulo, tá certo? Só relembrando vocês, né, como que a gente funciona, como que a gente escreve, como que a gente representa simbolicamente os elementos aqui do quadrilátero. Depois eu tenho ABC indicando o ângulo em B, certo? Então eu tenho ABC e o meu ângulo está aqui. Próximo, sem eu ir lá, vamos lá. Fica BCD, não é isso? BCD e o ângulo está em C, tá certo? E eu tenho o CDA, olha lá, CDA e o ângulo está em D, tá bom? Então agora vamos fazer uma observação. Para cada, né, nome dado ao polígono, seja triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, conforme o número de lados que ele recebe o nome, tá certo? Nós vamos ter a mesma quantidade de lados, ângulos e vértices, tá certo? Como nós estamos trabalhando o quadrilátero ele tem que ter 4 lados, ele tem que ter 4 ângulos e ele tem que ter 4 vértices, tá certo? Esses são os elementos, né, primordiais para que a gente começou a trabalhar a parte da geometria, tá? Isso foi lá no 6º ano, passamos pelo 7º, relembrando, e estamos no 8º de novo falando disso aqui, tá? Então, lados, ângulos e vértices, tá? São os elementos dos polígonos, tá bom? Agora, especificamente do quadrilátero, tá certo? Nós vamos começar a entender a soma dos ângulos internos, tá? Soma dos ângulos internos é eu somar esses ângulos aqui, ó, tá certo? Por que ângulos internos? Porque eu possuo o ângulo interno e eu tenho também o ângulo externo. Como que eu tenho o ângulo externo? Pelo prolongamento do segmento de reta,
certo? Então, de A até B, eu posso dar continuidade ao segmento, certo? Formando, então, uma semi-reta, ponto de partida e não tem, né, a chegada, ela pode dar continuidade, semi-reta. Eu vou ter ângulo interno com ângulo externo. De novo, parte de B passa por C. Então, formou um ângulo interno e um ângulo externo, tá certo? Começa em C e passa por D, certo? Formou um ângulo interno e um ângulo externo. Começa em D e passa por A. Eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo, tá certo? Um ângulo interno e um ângulo externo. Então, aqui, nós vamos entender que os ângulos, tanto interno quanto externo, vão ser na quantidade de 4, porque eu estou trabalhando com um quadrilátero. Cada polígono, ele vai ter a quantidade igual. Então, olha só, 1, 2, 3, 4 externos e 4 internos, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus. Vamos lá. Sempre 360 graus. Por quê? Porque eu tenho, numa circunferência, não é isso? Quando nós trabalhamos a circunferência, certo? Nós dividimos ela, tá, ao meio, tá? E nós temos os ângulos de 90 graus aqui, ó. Tá? Nós temos os ângulos de 90 graus. Então, quer dizer que ele possui 4 ângulos, ele forma para nós aqui, ó, um quadrilátero. Tá certo? Um quadrilátero. Então, significa que neste quadrado, certo? Aonde forma ângulos retos, ângulos de 90 graus, eu tenho 90 graus vezes 4 ângulos. Fazendo 90 graus vezes 4 ângulos vai ser igual a 360 graus. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa para o retângulo. São 4 ângulos de 90 graus. 90 vezes 4 vai dar 360. Na apostila de vocês, ele vai trazer essa representação aqui, ó. Tá? Essa representação. Vocês percebam que isso aqui é um quadrilátero porque ele possui 4 lados. Ele deixou cada ângulo interno de uma cor. Depois ele recortou este papel, tá certo? Em 4 partes, separando os ângulos. E depois ele juntou os ângulos, tá certo? Na posição contrária do papel e formou então um ângulo, ou seja, uma volta completa, né, da circunferência. Então ele formou os 360 graus, tá? Este papel aqui, ele estava com ângulos não regulares, não eram ângulos de 90 graus, tá certo? Então aqui ele tinha ângulos obtusos, ângulo agudo, tá certo? Ele somou os ângulos, tá certo? Resultando em 360 graus, tá? Então, na apostila de vocês tem essa definição e essa explicação. Como aqui também ele define, não é isso? Os ângulos, tá certo? E ele evidencia para vocês aqui, ó, vocês podem ver na apostila de vocês, tá bom? Ele evidencia os ângulos externos, tá bom? O que nós vamos lembrar desse ângulo externo? O ano passado a gente trabalhou com ângulos complementares e ângulos suplementares. Tá certo? O que é o ângulo suplementar? É quando eu tenho o ângulo interno mais o ângulo externo, eles formam 180 graus. Tá certo? Isso para qualquer figura, para qualquer polígono. Tá certo? No quadrilátero não é diferente. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, um ângulo interno de 90 com um ângulo externo de 90, vai dar 180 graus. São ângulos complementares. Tá? Estão lembrados disso? Ângulos suplementares, 180 graus. Os ângulos complementares são os ângulos de 90 graus. Quando eu junto 2 ou mais ângulos e formam 90 graus. Tá? Então, quando eu somo 2 ou mais ângulos e dá 90 graus, são complementares. Quando eu somo 2 ou mais ângulos, ele vai dar 180 graus, eles são suplementares. Então, aqui ele forma, tá? Como se fosse a meia-lua. Não é isso? Ó? A meia-lua, ele vai lembrar nós dos ângulos suplementares, que são iguais a 180 graus, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma figura irregular, tá? Vou fazer aqui um quadrilátero irregular para vocês. O que é o quadrilátero irregular? É o quadrilátero que não tem os lados com a mesma medida. Ele forma o ângulo interno, tá certo? Ó. Tudo isso aqui são ângulos internos. Esse aqui formou 90 graus, não é isso? Então, eles formam ângulos internos. A soma dos 4
90 mais esse, mais esse, mais esse, tem que ser 360 graus, certo? Somando os 4 ângulos, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre 360 graus. Então, somando todos esses, tem que ser 360. Tudo bem? Agora, como que eu vou observar a relação dos ângulos externos? O prolongamento. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Eu prolongo aqui, ó. Vou fazer assim, assim e assim. Na maioria das vezes, nós fazemos o prolongamento pelo sentido horário, tá certo? O sentido horário. Então, é assim que ele vai girar, é assim que vai acontecer o prolongamento, sempre em sentido horário, ok? E a gente vai observar que ele forma para nós aqui, ó, ângulos rasos, ângulos de 180 graus, tá certo? Então, se eu vier aqui, ó, ângulo de 180 graus, ó, tá? Um ângulo interno, que é chamado de AI, mais o ângulo externo, que é chamado de AE. Então, olha lá, AI mais AE é igual a 180 graus. Isso aqui são chamados de ângulos suplementares, certo? Ângulos suplementares, formam 180 graus. Tudo bem? Espero que tenham lembrado disso aqui, a gente estudou o ano passado, tá? Então, vamos lá. Na página 45 de vocês, ele deixa bem evidente para vocês. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero será sempre 360 graus, tá? 360 graus. Na página 46, então ele traz alguns exercícios sobre isso aqui, tá? Alguns exercícios sobre isso aqui. Então, vocês vão resolver esse exercício, tá certo? Mas eu vou fazer com vocês a letra A do número 4, tá? A letra A do número 4. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Na letra A do número 4, vocês podem pegar o caderno de vocês, porque precisa, né, resolver, precisa de espaço, tá bom? Ele vai trazer assim, ó. Em cada figura, calcule o valor de x, tá? Na página 46, exercício 4, letra A, tá? Calcule o valor de x. Então, significa que eu tenho um quadrilátero. 4, letra A. É um quadrilátero. Então, tá assim para vocês, né? Mais ou menos isso aqui. Ele marcou um ângulo valendo 2x mais 10. Ele marcou outro ângulo valendo 4x menos 5. Certo? Outro ângulo 2x menos 20. E aqui, x mais 15. Eu não estou marcando aqui, certo? Eu não estou marcando o grau. Por quê? Porque nós sabemos que a unidade de medida do ângulo é o grau, tá certo? Mas vocês sabem que a partir do momento que eu tenho um número absoluto, certo? Que é o 20, um número pronto e acabado, esse 20 está relacionado ao ângulo e é grau, tá? Então, todos os números que estão sendo trabalhados aqui são graus. Então, ele pergunta, calcule o valor de x. X é um valor em grau. Tá? Eu não coloquei, mas vamos lá, eu posso escrever aqui, tá? Só para não confundir vocês. Agora, o que ele pergunta? O valor de x. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso somar, por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus, e eu vou montar isso na forma de uma equação. Então, vai ficar 2x mais 10 mais 2x menos 20 mais 4x menos 5, mais x mais 15. Isso aqui tem que ser igual, ou seja, a soma dos 4 ângulos internos tem que ser igual a 360 graus. Lembrando que eu falei, ó, o 10 é grau, o 20 é grau, certo? O 5 é grau, o 15 também é grau. Tá? O que nós vamos fazer? Certo? Precisa ficar colocando grau, professor, toda vez? Na hora de resolver, não. Mas no resultado final, precisa. Tá certo? Eu não posso esquecer de colocar no resultado final. Então, eu vou juntar, certo? A parte que possui letra, tá certo? Então, eu tenho o 2x mais 4x e mais x.
Como que eu vou saber que é mais? Porque está o sinal na frente do número, tá certo? Está um sinal na frente do número. Quando não tem nada, é 1, não é isso? Então fica 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Então eu tenho 9x, tá certo? Vou juntar agora apenas os números que possuem o grau, tá? Que está aqui, ó. Tá? São números independentes que nós falamos, tá? 10, ó, 10 positivo com 20 negativo fica 10 negativo, tá certo? 10 negativo com 5 negativo, 15 negativo. 15 negativo com 15 positivo dá 0, tá certo? Como se fosse, então, eu colocar aqui um 0. Acaba tudo? Tá? Preciso pôr o 0? Não preciso. Isso aqui é igual a 360 graus. É uma equação? É. O 9 está multiplicando, vai dividir. Então fica x igual a 360 graus dividido por 9. 360 dividido por 9, 36 dividido por 9 dá 4 e eu acrescento 0. Então quer dizer que o x vale 40 graus. Olha lá, eu coloquei. Tá certo? 40 graus. Então se eu fizer 2 vezes 40, o x vale 40, ó. 2 vezes 40, 80, menos 20, 60. Então, eu vou colocar aqui 60 graus, certo? 2 vezes 40, olha aqui, valor de x 40. 2 vezes 40, 80, mais 10, 90 graus, certo? 4 vezes 40, 160, menos 5, 155 graus, tá? E 40 mais 15, 55. Se eu somar tudo isso aqui, ó, 90 mais 155 mais 55 mais 60 tem que ser igual a 360. Vamos ver se dá? Então, ó, vamos pegar isso do meio aqui primeiro, ó. 150 mais 50, 200, 210. 210 com 90, 300. 300 com 60, 360. Ok? Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos é igual a 360. E eu descobri o valor de x resolvendo uma equação, tá? Então, é bem tranquilo, bem simples. A letra B vocês vão fazer da mesma forma, tá certo? E vão fazer também 1, 2 e 3. Eu vou passar tudo isso, tá? Escrito para vocês fazerem, tá bom? Bom, o que mais que nós temos? Nós temos uma divisão desses quadriláteros, tá? Nós temos uma divisão desses quadriláteros. Os quadriláteros, eles se dividem. Já foi visto isso no 6º ano, tá? Mas a gente vai retomar isso daí, certo? Com mais detalhes. Então, os quadriláteros, eles se dividem, tá? Em duas classes, vamos dizer assim, tá? Em paralelogramo e trapézios. Certo? Então, os quadriláteros, eles usam essa divisão. Paralelogramo, certo? E trapézios. Pode ser paralelogramos também, não tem problema, tá? Paralelogramo e trapézio. Então, significa que nós vamos trabalhar separadamente as características de cada um, tá? Quero que vocês frisem bem, ó, eu abri aqui como se fosse um mapa mental, para vocês verem, e depois que a gente terminar de trabalhar toda a parte, as características, nós vamos fazer um mapa mental no quadro para memorização de tudo que foi aprendido, ok? Então, primeiro nós vamos começar a trabalhar com os paralelogramos. A palavra paralelo. Paralelo. O que é paralelo? Ah, vem de reta paralela. Então, quer dizer aquele que possui lados paralelos. Então, todo quadrilátero que possui lados paralelos, certo? São chamados de paralelogramo, certo? São chamados de paralelogramos. Então, na página 47 de vocês, tá? Na página 47 de vocês, ele começa o assunto do paralelogramo. Ele traz para vocês, tá? Os paralelogramos, não é isso?
que tem pares de lados paralelos, está escrito para vocês aí. Ele traz o trapézio e ele traz outros quadriláteros. Quais são esses outros quadriláteros? Os quadriláteros que não possuem lados paralelos, tá certo? Nos exemplos que eu fiz aqui eu já desenhei, tá? Aí a gente só vai observar nele o quê? Tá? Nesses que não têm lados paralelos, tá? E também não são trapézios, tá? Vamos ver a característica do trapézio também, tá? Mas primeiro nós vamos trabalhar aqui. Aí a gente só vai observar a medida dos ângulos, tá? Ângulos internos com ângulo externo, ou a soma dos ângulos internos. Isso é trabalhar os outros paralelogramos, tá certo? Outros quadriláteros, quer dizer. Tudo bem? Aqueles que não têm lados iguais, ok? Então vamos lá. Quadriláteros chamados de paralelogramos, tá? O que é os paralelogramos? Então, paralelogramos são aqueles que possuem lados paralelos. Então, quais são os paralelogramos que nós conhecemos? Tá? Quais são os paralelogramos que nós conhecemos? São três, na verdade. Tá? São três. São os quadrados, os retângulos e os losangos. Certo? São três. Quadrados, retângulos e losangos. Nós vamos estudar as características de cada um depois. Tá bom? Mas vamos evidenciar primeiro essa questão dos lados paralelos. Então, um paralelogramo é aquele que possui lados paralelos. Lados paralelos. Lados paralelos, então, são o quadrado. Olha, este lado aqui, certo? Este lado é paralelo a esse. Eles estão um do lado do outro. Este aqui é paralelo a esse aqui. Tá certo? Outro lado paralelo que nós temos é o retângulo. Então, se eu tenho um retângulo, que é aquela figura geométrica mais achatada, mais comprida, não é isso? Este lado aqui é paralelo a este e este é paralelo a este. Então, quer dizer, esse lado nunca vai, pode dar o prolongamento que nunca vai se encontrar. Esse também nunca vai se encontrar. Então, lados paralelos são aqueles que nunca se encontram, tá certo? E depois eu posso ter o losango, ó. O losango não é losangulo, é losango, tá? É a figura que nós falamos, é o quadrado virado, não é isso? É o quadrado virado, mas nem sempre, tá bom? Nem sempre, ó. Este lado é paralelo a este lado. Este lado é paralelo a este lado, certo? Eu posso ter lados iguais, que são chamados de losango regulares, não é isso? Que é o quadrado virado. Tá? Mas eu também posso ter aquele que é assim, ó, tá? Ó, isso aqui não é quadrado, certo? Não é quadrado, tá? É um retângulo inclinado, não é isso? É um retângulo inclinado, mas ele tem também lados paralelos, olha só, esse lado com esse lado, esse com esse, certo? Então, os paralelogramos são aqueles que possuem lados paralelos, tá certo? Lados paralelos. E normalmente os lados paralelos, eles têm a mesma medida, tá certo? Nos polígonos regulares, tá certo? Nos polígonos regulares. E eles formam o quê? Ângulos. Vamos lá? Eles formam ângulos. Então eu tenho um ângulo aqui, olha só, tá? Vamos começando a colocar todos os elementos que nós trabalhamos aí, ó. Ângulos, tá certo? Ó, este ângulo, este ângulo, este ângulo e aqui, tá certo? Ó, olha, eles possuem ângulos, tá? Eles possuem ângulos. Então nós falamos o seguinte, que os ângulos opostos, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, tá certo? Nos paralelogramos, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então eu tenho aqui, ó, este ângulo é oposto a este, de 90 graus. Este ângulo é oposto a este aqui, ó, tá certo? Eles têm a mesma medida. Esse com esse com esse e esse com esse, tá? Então, dentro de um paralelogramo, nós vamos observar essa relação entre eles, tá? Essa relação entre eles. Tá bom? Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês, tá? A respeito disso, tá? Então, olha, começamos a trabalhar os paralelogramos, tá? Começamos a entender as características que eles possuem,
Primeiro nós falamos dos lados, evidenciamos os lados, agora nós estamos vendo os ângulos, que os ângulos opostos, certo? De um paralelogramo regular, eles são iguais, eles são congruentes, tá certo? A palavrinha congruente, vou escrever, olha lá, congruentes, certo? Representam para nós igual, tá? Mesmo valor, certo? Mesmo valor. O que nós temos que observar da aula de hoje, tá? Que nós estamos trabalhando com os quadriláteros, tá certo? E nós temos que observar, tá? Nas características, nos mínimos detalhes, o que esse quadrilátero está representando para nós, os elementos, tá certo? As características, as somas que nós temos, os valores que nós vamos encontrar, tá certo? Então nós vamos começar a observar mais os quadriláteros, e quando eu bater o olho num quadrilátero, que é um polígono de 4 lados, eu vou começar a identificar nele situações, certo? Que a matemática vai estar evidenciando nessa parte da geometria, tá bom? Pessoal, a nossa aula ela vai ficando por aqui, tá certo? Eu vou passar alguns exercícios para vocês, tá? Eu não vou me prolongar mais, tá? Porque senão a gente acaba confundindo o assunto, tá? Então a gente vai aos poucos, tá bom? Para memorizar melhor tudo que está sendo falado, tá bom? Então eu quero que vocês entendam, né, que os paralelogramos, tá? Eles vão estar presentes na nossa vida e todo paralelogramo então é um quadrilátero, tá? E trabalhar essas definições aqui, tá bom? Eu vou passar alguns exercícios para vocês e vocês vão fazer, e na próxima aula aí a gente vai estar conversando mais um pouco sobre essas características, tá? Obrigado pela presença de vocês, não esqueçam, tá? Vai estar no portal do aluno as atividades referente a essa aula, tá certo? E também o colégio está passando no cronograma para vocês, tá? Obrigado e até a próxima.